Foi na antiga Mesopotâmia que tudo começou. O nome desta região significa a terra entre os rios, pela sua localização entre os rios Tigre e Eufrates no crescente fértil. E foi aqui que floresceu a primeira grande civilização humana. Foi aqui que o homem ousou organizar melhor o mundo à sua volta. Da terra extraiu o trigo, dos rios a irrigação, do tempo inventou o calendário e da fala desenvolveu a escrita. E foi assim que a Suméria, localizada no sul da Mesopotâmia, no que é atualmente o Iraque, se tornou o berço da civilização. Pois agora, com a escrita, o homem passava a lembrar-se de si mesmo. Passava a fazer história e a transmiti-la para as próximas gerações. E não é então por acaso que um dos grandes estudiosos da antiga Mesopotâmia, Samuel Noah Kramer, intitularia uma das suas obras mais importantes como A História Começa na Suméria. Grande parte desta obra será obviamente fonte de inspiração para esta série documental. Mas hoje falaremos da mitologia e religião suméria. Foi aqui que germinaram as mais antigas narrativas religiosas conhecidas até hoje. Os primeiros mitos de criação e destruição e as primeiras histórias que ligam o humano ao sagrado. Contudo, é importante notar que não existe uma versão única, nem sequer uma narrativa definitiva do panteão sumério. Esta religião não se tratou de um corpo fixo de crenças, mas era sim um organismo vivo em constante transformação. E à medida que as cidades e os impérios se sucediam, cada uma acabava por reinterpretar os deuses e os mitos à sua própria maneira. E assim, por exemplo, a deusa Inanna, senhora do amor, da guerra e dos céus na Suméria, tornou-se Ishtar entre os babilónios. O deus das águas doces, Enki, passou a ser conhecido como Ea entre os acádios. E até mesmo os relatos da criação do mundo e da origem dos deuses foram sendo revistos, fundidos e reinventados conforme as marés políticas e espirituais da Mesopotâmia. Neste vídeo, o foco será apenas a narrativa da Suméria. Tentaremos reconstruir toda esta ordem mítica e dar alguma coerência à genealogia e história destes deuses. Obviamente, tanto quanto as fontes nos permitirem. A religião mesopotâmica era politeísta e os deuses reinavam sobre os céus e eram soberanos. Mas tinham uma particularidade. Eram imortais, sim, mas não eram perfeitos. Podiam rir, enganar, trair, chorar e destruir. Tinham, no fundo, emoções. Eram tão humanos quanto os humanos que criaram. E por esta razão, os templos não eram apenas locais de culto. Eram as próprias casas dos deuses, situadas bem no coração das cidades. O arqueólogo britânico Leonard Woolley, um dos grandes intérpretes da civilização suméria, descreveu com clareza essa relação íntima e paradoxal entre deuses e homens. Embora terrivelmente distantes, os deuses estavam ao mesmo tempo estranhamente próximos do homem. A religião era antropomórfica. Os deuses eram homens engrandecidos. Os templos eram as suas casas, onde viveu uma vida normal, comendo as carnes dos sacrifícios, casando-se com mulheres humanas e tendo filhos delas. As suas cerimónias garantiam o retorno das estações e o sucesso das colheitas, nas quais os deuses, como senhores da terra, estavam tão interessados quanto os homens. Nesta série documental começaremos, portanto, pelo grande princípio. A formação do cosmos e dos deuses, a separação entre o céu e a terra e a criação do homem, a partir do barro. No princípio, o universo estava contido numa grande bolha envolta apenas pelo mar primordial. Este primeiro mar, que se chamava Namu, continha as águas salgadas sem margem e era a grande matriz do universo, a chamada Grande Mãe Primordial.
Da superfície deste grande oceano, ergueu-se então a grande montanha cósmica, ainda unificada. Esta continha em si An, o deus dos céus, e Ki, a deusa da terra. A montanha cósmica era uma espécie de personificação perfeita que ligava o sagrado ao humano, ou seja, os céus à terra. E foi por este motivo que mais tarde os zigurates, na antiga Babilónia, tinham designações tais como Montanha da Casa, Casa da Montanha de todas as Terras, Montanha das Tempestades, Ligação entre o céu e a terra, e outros nomes semelhantes. Depois da criação desta montanha, e através da união entre An e Ki, ambos deram à luz os dois grandes deuses da mitologia suméria, Enki e Enlil. A par de ambos, também outros deuses foram criados em resultado da união do céu com a terra. E de seguida, Enlil, o deus do ar e do vento, acabou por separar o céu da terra, dividindo então An e Ki. Com este ato, ele criou o mundo como conhecemos, estabelecendo o espaço entre o céu lá em cima e a terra firme cá em baixo. Depois da separação, o universo começou a tomar forma. Porém, o nosso planeta permanecia ainda um caos profundo, com delimitações, mas com defeitos graves. Os rios não fluíam, a escuridão ainda se abatia sobre o terreno e tudo ainda era disforme no nosso planeta. Como tal, na cidade onde os deuses habitavam, em Nippur, existia um local proibido para onde estes não deveriam, segundo as leis divinas, passar. Tanto Enlil como Ninlil, uma jovem deusa, e Nunbar-Segunu, mãe de Ninlil, estavam cientes deste local. Ninlil foi então avisada pela própria mãe para se afastar deste local, pois lá no rio que corria, Enlil iria esperar esta jovem deusa de forma a ter relações sexuais com ela. Mas Ninlil, com toda a sua rebelião e fulgor jovial, obviamente fingiu não ouvir a sua mãe e foi até ao rio, onde se banhou. Enlil, ao ver a jovem deusa, fixou-a profundamente no olhar e disse-lhe: Quero ter relações contigo, Ninlil. Quero beijar-te. A moça tentou resistir com alguma ingenuidade juvenil. Enlil, eu sou virgem, eu não conheço a gravidez. Os meus lábios são jovens, não conhecem o beijo. Se a minha mãe souber que contigo me envolvi, bater-me-á na mão. E se o meu pai souber de nós, castigará o meu corpo com veemência. Mas o desejo é sempre mais forte. Enlil aproxima-se na mesma da deusa e o encontro consuma-se. Em breve, decorrente deste encontro entre ambos, Ninlil viria a dar à luz Nana, o deus da lua. E assim que Enlil termina o acto, é apanhado por 50 grandes deuses. Estes, ao saberem do sucedido, declaram Enlil ritualmente impuro e expulsam-no de Nippur. Mas Ninlil, apaixonada, segue Enlil. Então, ambos, disfarçados, correm os vários cantos do cosmos e, ao unirem-se 3 vezes, criam 3 diferentes entidades. Com estas criações, a Terra tinha ganho a Lua e os seus ciclos lunares, o submundo, a agricultura e a fertilidade, e tudo começava a ganhar forma no planeta. Depois, Enki e Enlil geraram os seus próprios filhos, povoando o resto do panteão. Os descendentes de An e Ki, filhos, netos e bisnetos, ficaram então conhecidos como Anunnaki, que em sumério significaria descendentes de An, ou então sangue real. Ora, com a família divina estabelecida, cada deus recebeu um domínio. Enlil, filho de An, tornou-se o senhor do ar e patrono de Nippur. Enki, irmão de Enlil, reinou sobre as águas doces, as artes e a sabedoria, a partir de Eridu, a primeira grande cidade da Suméria. Nana, como já mencionado, era o deus da lua e patrono de Ur. Utu era o deus do sol que trazia o dia. E por fim, Inanna,
a gloriosa deusa da estrela da manhã, a senhora do amor e da guerra, futura protetora do Uruk. E assim ficou consumado o início do panteão sumério. Após a separação do céu e da terra, os deuses, cada um com o seu domínio, papel e cidade atribuídos, encontraram-se a desempenhar o árduo trabalho de manter a criação. Especialmente os deuses menores estavam exaustos, pois o seu trabalho consistia em cavar canais e moldar a terra. As suas atividades divinas estavam a ser deixadas por fazer cada vez mais esquecidas. Por isso, queixaram-se a Nama, a mãe primordial, e ela levou estas lágrimas a Enki, o deus e senhor da sabedoria e das águas doces. Nama instou-o a criar seres que pudessem assumir este fardo para que os deuses menores pudessem então pensar nas suas atividades divinas. E assim, Enki respondeu à sua mãe Nama sobre o assunto. Minha mãe, a criatura que planeaste realmente virá a existir. Impõe-lhe o trabalho de carregar cestos. Deves primeiro amassar bem o barro do topo do oceano. As deusas do nascimento, depois, arrancarão o barro e tu próprio farás surgir a forma humana. Que as deusas ajudem e estejam ao teu lado, enquanto lhes dás à luz. Minha mãe, depois de teres decretado o destino desta criatura, então será a vez de Ki, a Senhora das Montanhas, lhe impor o trabalho de carregar cestos. E assim, a humanidade foi formada a partir do barro. Em tom de celebração, Enki, Nama e Ki organizaram um banquete e depois de algumas cervejas, Nama gabou-se de poder determinar tantos bons como maus destinos para os humanos, enquanto Enki afirmou que poderia equilibrar ou redimir qualquer destino mau que ela impusesse nestes seres. Então, começaram a testar vários tipos de humanos para ver se Enki seria capaz de equilibrar as más qualidades desta nova criatura. Ninma, uma das deusas primordiais da montanha, foi escolhida por Enki para moldar vários humanos imperfeitos em barro, conforme ele a instruía. Primeiro, Ninma cria um homem com mãos fracas e rígidas. Enki olha para ele e decreta o seu destino. Este deverá servir como servo do rei, transformando a sua fraqueza em humilde serviço. Em seguida, ela molda um homem cujos olhos nunca se fecham, aquele que rejeita a luz. Enki dá-lhe um propósito, mestre das artes musicais, cantor ou músico que atua perante a corte do rei, convertendo esta insônia em canto perpétuo. Depois, ela forma um homem paralítico. Enki decreta que ele se torna artesão, talvez ourives ou até artífice, transformando a sua imobilidade em habilidade manual. Depois, Ninma cria um homem que não consegue reter a urina. Enki banha-o em águas encantadas, purificando-o e curando-o, restaurando assim o seu equilíbrio. Em quinto lugar, ela molda uma mulher estéril, incapaz de dar à luz. Enki atribui-lhe então um lugar na casa da rainha, onde pode tecer ou servir, integrando-a na ordem social, apesar da infertilidade. E por fim, Ninma cria um ser sem órgãos masculinos nem femininos. Enki dá-lhe o nome de Eunuco de Nippur e decreta que este sirva perante o rei como assistente da corte. Em cada uma destas 6 criações, Enki demonstrou que tinha uma sabedoria divina e que mesmo a imperfeição teria um lugar no desígnio cósmico. Cada falha poderia servir uma função no mundo divino e humano. E então, Enki, do alto da sua sabedoria, voltou-se para Ninma e disse: Decretei um destino para cada homem defeituoso que criei. Dei-lhes pão e sentido à vida. Minha irmã, por esta razão, eu sou a boa semente, a sabedoria e o entendimento de todas as terras. Eu sou Enki.
E assim, os humanos foram criados em perfeita harmonia e equilíbrio com o universo, graças ao poder e à sabedoria de Enki. Os seres humanos foram então feitos para servir os deuses. Cabia-lhes trabalhar nos campos, criar o gado, manter os canais de irrigação e erguer templos, tarefas das quais os deuses agora poderiam descansar um pouco, recebendo em troca as oferendas e os louvores destes humanos, que seriam, de agora em diante, os seus adoradores na Terra.